O Fórum Romano foi durante séculos o centro da vida pública romana, o local de cerimônias religiosas e triunfais, de eleições, local onde se realizavam discursos públicos, os processos criminais e o centro dos assuntos comerciais. Ali, estátuas e monumentos celebraram os grandes homens da cidade. Este espaço era popularmente conhecido como Fórum Magno ou simplesmente Fórum. Era o coração da Roma antiga e foi considerado o ponto de encontro mais conhecido do mundo. Localizado no pequeno vale entre o Monte Palatino e o Monte Capitolino, o Fórum é atualmente uma extensa ruína de fragmentos arquitetônicos e um local de infinitas escavações arqueológicas de elevada importância e atração turística. Seu acesso principal é através da Via Sacra, que fica em frente ao Arco de Constantino e bem próxima ao Coliseu. A Via Sacra ainda mantém seu piso original, com cerca de 2000 anos. O Arco de Tito é um arco honorífico construído por volta do ano 82 d.C. pelo imperador Domiciano, logo depois da morte de seu irmão mais velho, o também imperador Tito, para comemorar as vitórias militares dele, especialmente a captura de Jerusalém depois da Primeira Guerra Romano-Judaica no ano 70. Com apenas uma arcada, é considerado uma obra-prima da arte romana, um belo exemplo de proporção e nobreza arquitetônica. Este arco, que sobreviveu praticamente intacto ao longo do tempo, serviu de modelo para diversos arcos triunfais construídos depois do século XVI, incluindo o Arco do Triunfo em Paris. No alto está uma inscrição dedicada pelo Senado, onde consta: o Senado e o povo romano dedicam este arco ao divino Tito Vespasiano Augusto, filho do divino Vespasiano.
Em uma plataforma alta, com vista para o Coliseu e seu vale, fica o templo que Adriano construiu para dedicar às deusas Vênus e Roma. Sua construção começou no ano 21 d.C., seguindo o plano de Adriano, porém com sua morte foi concluído por Antonino Pio no ano 140 d.C. Nos fundos vemos a igreja de Santa Francisca Romana e sua imensa torre. A partir do século II a.C., a cidade passou a conhecer um outro tipo de construção romana, a basílica. Na Roma antiga, as basílicas eram enormes salões, também com muito requinte, porém utilizados como tribunais, comércio ou entretenimento, conceito diferente das atuais, onde as basílicas são templos religiosos. Construída pelo imperador Magêncio no ano 308 d.C., esta basílica foi concluída por Constantino com algumas modificações. O complexo foi parcialmente suportado pelas estruturas pré-existentes da Horreia Piperatária, os armazéns comerciais de pimenta e especiarias que ali existiam. A intervenção realizada sob o comando de Constantino caracterizou-se pela colocação numa das absides de uma colossal estátua do imperador, cujos poderosos fragmentos podem ser admirados atualmente no pátio do Palácio dos Conservadores do Capitólio. O pórtico medieval localiza-se entre a Basílica de Magêncio e o Templo de Roma. Nas suas paredes, verifica-se as incisões deixadas na argamassa, que conferem a tradicional regularidade nas construções com tijolos. Durante as escavações do edifício também foram encontrados trechos da calçada da Via Sacra e fragmentos de um afresco. Este local provavelmente era a parte frontal de uma casa da época republicana. Toda a área onde encontra-se o Coliseu, o Fórum Romano, o Monte Palatino, o Circo Máximo e ainda outras ruínas bem próximas a estes locais estão dentro do projeto denominado Parque Arqueológico do Coliseu. Em frente à Basílica de Magêncio, na época medieval havia um grande armazém e atualmente permanecem visíveis apenas algumas bases em tijolos. Em escavações, esses restos foram reconhecidos como a Horreia Vespasiani. Era um mercado de peixe que foi confirmado pela descoberta de bacias e restos de conchas no local. Horreia era um local para armazenamento de alimentos. Há indícios de que na época do imperador Adriano este local tenha sido transformado em uma sede da administração imperial.
Originalmente este templo destinava-se ao filho de Magêncio, Valério Rômulo, um jovem que após sua morte foi elevado à categoria de Deus. Este pequeno edifício redondo é um dos mais bem preservados dentro da área do Fórum Romano e dentro está instalado um museu. Sua imponente porta de bronze com a fechadura original está ali há mais de 1500 anos. Ladeando a porta podemos ver as colunas onde séculos antes estavam as estátuas dos Penates, as divindades da época e pelas quais às vezes este local também foi chamado de Templo dos Penates. Está integrado com a Igreja dos Santos Cosme e Damião, ao fundo. Estas três pequenas salas que se abrem para um corredor com paredes com grandes blocos de travertino são geralmente atribuídas a uma prisão. Isso é um erro, pois a tradição atesta a existência de apenas uma prisão em Roma, o Tulliano, nas encostas do Capitólio. Estes aposentos são provavelmente salas de serviço de uma casa romana, talvez usada como adega ou para abrigar escravos. Ao lado do templo de Antonino e Faustina, numa área vedada, avistam-se canteiros e grupos de pedras que indicam a posição de vários túmulos pertencentes a um cemitério arcaico da Idade do Ferro, entre os séculos 8 e 6 a.C., que provavelmente fazia parte de uma aldeia ali localizada. Este templo, construído no ano 141 d.C. pelo imperador Antonino Pio,
foi inicialmente dedicado à sua falecida e deificada esposa Faustina. Quando o próprio Antonino foi deificado depois de morrer no ano 161, o templo foi rededicado ao casal por determinação de seu sucessor, o imperador Marco Aurélio. O edifício foi construído numa plataforma elevada feita com grandes blocos de tufo vulcânico. A mais antiga das duas inscrições dedicatórias significa ao Divido Antonino e à Divina Faustina por decreto do Senado. As 10 monolíticas colunas coríntias no frontal têm 17 metros de altura. Régia Imperial era uma estrutura religiosa situada na borda do fórum. Surgida ainda no tempo dos reis romanos, funcionava como sede para diversos rituais religiosos públicos conduzidos pelo rei das coisas sagradas e pelo pontífice máximo. Juntamente com o templo de Vesta, a Régia formava a parte religiosa do fórum. Este local é conhecido como Templo de César, Templo do Divino Júlio ou ainda Templo do Deificado Júlio César, Delubro, Heroon ou ainda como Templo do Cometa Estelar, e como tudo por ali atualmente é também um templo em ruínas. Foi construído por Otaviano no local onde Júlio César foi cremado e onde Marco Antônio deu seu testamento. Sua construção foi iniciada no ano 42 a.C., depois que o Senado deificou Júlio César póstumamente. Ele dedicou o templo a César, seu pai adotivo, em 18 de agosto de 29 a.C., logo depois da Batalha de Ácio. O assassinato de Júlio César é um dos crimes mais célebres da história. No dia 15 de março do ano de 44 a.C., o general e ditador romano de 55 anos foi cercado por 60 senadores, incluindo seu filho adotivo, Marcus Iunius Brutus, e morreu com 23 facadas. Teria deixado para a posteridade a frase: "Até tu, Brutus, meu filho". A emboscada aconteceu na Cúria de Pompeu, salão que abrigava encontros e sessões do Senado romano no Campo de Marte. O motivo teria sido o temor de que Júlio César se declarasse rei. Esta basílica foi construída pelos censores Marco Fúvio Novídio e Marco Emílio Lepidus no ano 179 a.C., recebendo assim o nome de Basílica Aemilia et Fúvia, em homenagem a eles, combinando seus nomes dessa maneira original. Ao longo dos anos sofreu modificações, sendo melhorada cada vez mais. Porém, no ano 14 a.C., foi destruída por um grande incêndio e foi reformada com o apoio do imperador Augusto. Mas anos depois, no ano 410 d.C., durante a invasão dos visigodos do comandante Alarico, foi destruída através de outro incêndio e a partir daí permaneceu abandonada. Apesar do nome que pode sugerir um edifício de uso religioso, a Cúria Júlia era a sede do Senado. O termo Cúria indicava em Roma um lugar de encontro. A princípio, as assembleias reuniam os curiati, ou seja, cidadãos ponderados de acordo com o censo. Chama-se Júlia porque foi Júlio César quem iniciou sua construção no ano 44 a.C. Seu assassinato ocorreu nesse mesmo ano na Cúria de Pompeu, localizada na atual Piazza del Teatro de Pompeu. O edifício foi concluído por Augusto no ano 29 a.C. e também foi reformado pelo imperador Diocleciano no ano 283 d.C., após um incêndio. Comício significa local de reunião. Historicamente era o ponto de encontro da Assembleia Curiata, grupo composto pelos anciãos de Roma que ali se reuniam e formavam uma assembleia onde as diferentes divisões eleitorais republicanas votavam. As colunas de Augusto foram construídas no ano 36 a.C.,
após o retorno do imperador a Roma e comemora sua vitória na recuperação das ilhas do Mediterrâneo Ocidental. Das colunas restam apenas suas 3 bases em uma cavidade, em frente aos restos das 2 colunas do período tetrárquico. Em frente à Basílica Júlia, há 7 grandes bases quadradas de tijolos, antigamente cobertas com mármore, denominadas colunas honorárias e eram do período tetrárquico. Sobre 2 dessas bases foram erguidas novamente em 1899 as colossais colunas, uma de granito cinza e a outra canelada com pavosaneto, cujos fragmentos já haviam sido encontrados em 1872 ao pé das bases. As colunas, sem dúvida, sustentavam estátuas, embora nenhum fragmento tenha sido encontrado. Uma base em mármore com um pedestal de tijolos entre o Arco de Severo e a Cúria Júlia era usada como apoio para a estátua equestre de Constantino, dedicada no ano 353 d.C., pelo prefeito da cidade Neratio Cerialis, após sua vitória sobre o seu rival Magêncio no ano de 352. Na base consta a inscrição: ao restaurador da cidade e do mundo e destruidor da tirania perversa. O Arco de Septímio Severo foi erguido no ano 203 d.C. para comemorar seu 3º aniversário como imperador. Septímio nasceu em Leptis, na costa norte da África, em 11 de abril do ano 146 e morreu em Eboracum, hoje cidade de York, na Inglaterra, em 4 de fevereiro de 211. Foi imperador romano no período de 193 a 211. O Santuário da Vênus Cloacina, literalmente Santuário da Vênus do Esgoto, era um pequeno santuário no fórum em homenagem à divindade etrusca da Cloaca Máxima, o espírito do dreno ou esgoto de Roma. Cloacina, a deusa etrusca associada à entrada dos sistemas de esgoto e por razões desconhecidas também foi associada à deusa romana Vênus. Bem próximo ao Arco de Severo, encontramos o Niger Lapis, em latim Pedra Preta. Marca o local onde, segundo a tradição, o primeiro rei Rômulo foi assassinado. O Niger Lapis está cercado por grades e contém lajes acinzentadas na calçada. O Lago Cúrcio era um imenso e misterioso buraco no piso do Fórum Romano. Sua natureza e importância na história antiga de Roma já estava envolta em mistério desde pelo menos o período republicano. Os antigos romanos tinham uma espécie de veneração pelo local. Em suas narrativas, Tito Livio menciona: Roma estava diante de uma ameaça iminente e, segundo um oráculo consultado, tal ameaça só seria evitada caso a cidade arremessasse na fenda, ou seja, sacrificasse seu bem considerado mais valioso. Um jovem cavaleiro chamado Marco Cúrcio entendeu que o que Roma tinha de mais precioso era a vida de um romano corajoso. Ao se jogar com seu cavalo no buraco, a terra se moveu, fechando o buraco e Roma foi salva. Em outra versão da história, Tito Livio afirma que o local teria recebido o nome de Mércio Cúrcio, um cavaleiro sabino que pulou para dentro da fenda enquanto combatia Rômulo, durante a guerra iniciada após o rapto das Sabinas. A coluna de Focas foi construída quando Roma fazia parte do Império Romano Oriental, após a reconquista do reino dos Ostrogotos. Erguida em frente à rostra e dedicada ao imperador romano oriental Flávio Focas Augusto, em 1 de agosto de 608 d.C., e é uma coluna canelada de Corinto com 13,6 metros de altura, feita em mármore branco.
Imperadores e políticos romanos dirigiam discursos ao povo de uma tribuna ou plataforma, e esse local era chamado rostra. Foi construída no período republicano e no ano 338 a.C., Caio Mênius, na época político romano, venceu a batalha contra os volscos e mandou colocar 6 proas, rostra em latim, para adornar a plataforma, as quais foram retiradas dos navios inimigos e assim a plataforma ganhou este nome. Miliarium Aureum, ou Marco de Ouro, era um monumento erguido pelo imperador Otaviano Augusto, perto do Templo de Saturno. Era o monumento que marcava o início de todas as estradas partindo de Roma e todas as distâncias foram medidas a partir dele. Talvez acima delas tivesse uma lista de todas as principais cidades do Império e a distância até elas. Embora a localização e sua inscrição ainda seja objeto de discussão entre os historiadores, segundo o historiador Scaff, a frase "todos os caminhos levam a Roma" é uma referência a esse monumento, ou seja, o ponto específico ao qual todos os caminhos levavam. O Umbilicus Urbis Romae, em português, umbigo da cidade de Roma, é um pequeno monumento que marcou o centro teórico e simbólico de Roma, localizado no Fórum, onde seus restos ainda podem ser vistos. Essas ruínas estão localizadas ao lado do Arco de Septímio Severo, atrás da rostra. Originalmente um cone coberto de mármore, onde havia uma estátua em seu topo. O Umbilicus agora é um núcleo de tijolos de aparência triste, com cerca de 2 metros de altura e 4,45 metros de diâmetro. Segundo a lenda, trata-se de um local que Rômulo mandou cavar no centro da área urbana, para que nele os aldeões jogassem a terra e os primeiros frutos colhidos em suas aldeias de origem. Para os modestos romanos, a cidade correspondia ao centro do mundo, daí o lugar também ser chamado de Umbilicus Mundi. Vulcanale foi um templo que Rômulo construiu e dedicou ao deus Vulcano. Segundo a mitologia romana, era o deus do fogo, filho de Júpiter e Juno. Vulcano fisicamente foi o deus mais feio de todos e depois de nascido foi lançado ao mar por sua mãe devido à sua falta de beleza e imperfeição física. O tabulário foi construído por volta do ano 78 a.C., por ordem do ditador Lúcio Cornélio Sulla. Era o edifício que abrigava os escritórios de muitos oficiais do governo romano, localizado na encosta frontal do Monte Palatino, no Clivo Argentário. Construído no ano 367 a.C., foi dedicado à deusa da Concórdia. O templo simbolizava a unidade do povo romano. Algumas reuniões do Senado romano foram realizadas neste edifício após o ano 121 a.C. O Pórtico dos Deuses Harmoniosos foi construído no século IV a.C. e era um santuário usado para o culto dos deuses unificadores. Neste local existiam 6 salas que abrigavam as estátuas douradas de 12 divindades aos pares: Júpiter e Juno, Netuno e Minerva, Apolo e Diana, Marte e Vênus, Vulcano e Vesta e Mercúrio e Ceres. Estavam associadas a cerimônias de culto, como o Lectisternio, onde eram cultuadas com banquetes públicos oferecidos a esses deuses. Clivo ou aclive argentário é uma via que ligava o Fórum Romano ao Monte Capitolino, ao longo da lateral do Fórum de César. O nome Clivo Argentário é citado somente em fontes medievais, embora provavelmente já fosse usado desde o Império Romano, uma referência aos mercados dos argentários, mercadores de prata, na Basílica Argentária. O Templo de Saturno foi consagrado por volta do ano 497 a.C.
Foi restaurado várias vezes e durante muito tempo conservou o tesouro do Estado, o Aerário, juntamente com os arquivos que depois foram transferidos para o tabulário no século I a.C. Ali eram realizados cultos a Saturno desde o período monárquico. Vicus Iugarius é uma estrada muito antiga, possivelmente existente desde antes da fundação de Roma, até então sem pavimentação. É um trecho de uma rota comercial que permitia chegar ao rio Tibre, até o local onde os navios atracavam. Atualmente, seu pequeno trecho passa entre as ruínas do Templo de Saturno e a Basílica de Júlia. A Basílica Júlia foi inaugurada no ano 46 a.C. por Júlio César, que financiou a obra utilizando o dinheiro conquistado nas guerras gálicas. Mas a obra só terminou no reinado de Augusto, que batizou a basílica em homenagem a César, seu pai adotivo. A construção do templo em homenagem ao divinizado fundador do Império foi iniciada pela viúva Lívia e por Tibério, seu filho adotivo. A obra somente foi concluída por Calígula no ano 37 d.C., quando foi realizada uma suntuosa cerimônia de inauguração. A fonte de Juturna foi construída numa nascente e era parte de um santuário dedicado à ninfa aquática Juturna. Segundo a lenda, o santuário marca o local onde os gêmeos divinos Castor e Pólux pararam para dar água aos seus cavalos quando chegaram à cidade e anunciaram a vitória romana na Batalha do Lago Regilo, no ano 495 a.C. Este arco é também chamado pelos historiadores como Arco Parto e é um arco triunfal construído no ano 19 a.C., dedicado ao imperador Augusto, que celebrou o retorno dos estandartes capturados pelo Império Parta na Batalha de Carras e substituiu o arco anterior construído por Otaviano no ano 29 a.C. para celebrar a Batalha de Ácio contra Marco Antônio e Cleópatra. Segundo a história, na mitologia grega e romana, Castor e Pólux eram irmãos gêmeos, filhos de Leda com Tíndaro, Castor, e Zeus, Pólux. Isso mesmo, gêmeos de pais diferentes. Eram irmãos de Helena de Troia, Clitemnestra e meio-irmãos de Timandra, Febe, Heracles e Filonói. Ambos eram conhecidos coletivamente em grego como Dioscuros, ou seja, filhos de Zeus, e em latim como Gêmini. Também são referidos como Tindáridas, uma referência ao pai de Castor e pai adotivo de Pólux. Pólux é a estrela mais brilhante da constelação de Gêmini e a 17ª mais brilhante de todo o céu. Alpha Geminorum, conhecida como Castor, é a segunda estrela mais brilhante da constelação de Gêmini. A história de Roma e sua sobrevivência estava ligada ao fogo sagrado de Vesta, que era guardado pelas virgens vestais.
As sacerdotisas que o mantinham vivo neste templo redondo, chamado Templo de Vesta. Essas populares sacerdotisas viviam na Casa das Virgens Vestais, localizada ao lado do templo construído antes da República Romana. A Casa das Vestais era a residência das Virgens Vestais e estava localizada atrás do Templo de Vesta. Era um palácio de 3 andares construído em torno de um elegante pátio retangular com 2 piscinas. Depois da introdução do cristianismo como religião oficial em Roma, a casa passou a ser um edifício residencial que abrigava funcionários da corte imperial e depois da corte papal. Era um sacerdócio exclusivamente feminino, restrito a 6 jovens escolhidas entre a idade de 6 e 10 anos, servindo durante 30 anos. Durante esse período, as virgens vestais eram obrigadas a preservar sua virgindade e castidade, pois qualquer atentado a esses símbolos de pureza significaria um sacrilégio à deusa e, portanto, também à sociedade romana. No contexto da Roma antiga, uma taberna era uma loja, restaurante ou hospedaria, geralmente situada em um edifício térreo com várias delas lado a lado. Cada taberna possuía uma única entrada de grande dimensão, uma escada e uma abertura no teto que permitia a passagem para um sótão destinado ao armazenamento de produtos ou dormitório. Podiam albergar diversas atividades econômicas, entre as quais a venda de refeições, vinho, pão e outros produtos. A área em que o fórum está localizado era originalmente pantanosa e inóspita. Por volta do ano 600 a.C., o rei de Roma, Lúcio Tarquínio Prisco, com a ajuda de alguns engenheiros etruscos, iniciaram a drenagem do local, que eram feitas originalmente através de canais descobertos. Com o passar do tempo e o crescimento da cidade, por volta do ano 400 a.C., já havia a necessidade também da eliminação de dejetos e a condução de águas pluviais. Nesse período surgiu a cloaca máxima, que significa esgoto maior. Com a ajuda da descoberta dos arcos das construções romanas, possibilitou a cobertura desses canais transformados numa eficaz rede de esgotos. No final do Império Romano, o Fórum caiu no esquecimento e pouco a pouco foi sepultado. Embora sua existência e localização fossem conhecidas desde o século XVI, somente no início do século XIX as escavações foram iniciadas e estão sendo trabalhadas até hoje, pois acredita-se que muita coisa ainda existe para ser descoberta.